Sonhei e aconteceu. Bem-vindo, você está no quadro Experiências com Deus. Vamos lá. Olá, amados. Paz, saúde e prosperidade. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu sou Wesley, mais conhecido como Pastor Wesley, e hoje eu vou narrar minha segunda experiência com Deus. Essa experiência, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu lembro que a gente morava perto ali do centro de Duque de Caxias. Eu lembro que era a Avenida Nilo Peçanha, algo desse tipo. Eu lembro assim, o nome da rua, o nome da avenida e tal, porque depois de velho eu já voltei ali mais vezes, então ficou bem marcado para mim o nome da rua. Agora, a idade que eu tinha, não chego a lembrar não. Eu lembro que eu já tinha a primeira comunhão, a gente já estava morando nessa avenida Nilo Peçanha. Era uma avenida que tinha várias casas, entendeu? Então assim, a minha experiência foi justamente de sonhar e depois aquilo acontecer. Então assim, a gente sempre foi apegado a ajudar a nossa mãe com as tarefas de casa, seja lavar um banheiro, arrumar a casa, fazer comida. A gente sempre teve que fazer essas coisas. Então, no dia que a nossa mãe estava em casa, a gente montava um montirão de limpeza, Minha mãe sempre foi aquela neura da limpeza, Então chegava no final de semana, que era o dia que ela estava em casa, a gente pegava assim e fazia uma faxinona, Então a gente fazia uma faxina em casa. E aí cada um ficava designado para uma função específica. E no dia anterior, provavelmente esse ocorrido deve ter ocorrido num sábado, que era o dia que minha mãe estava em casa. Então assim, vamos supor assim, de sexta para sábado, eu tive a experiência de sonhar, justamente que acontecia alguma coisa de ruim no outro dia. E tinha alguma certa relação com o fogo, E também acabei no mesmo sonho sonhando, que eu descia a rua para a gente poder comprar um refrigerante. Eu ia sozinho. A gente tinha um bar no final dessa rua, virando à direita, onde a gente comprava refrigerante, essas coisas de bar, Então assim, eu lembro que eu desci a rua para poder comprar um refrigerante, com a garrafa na mão, e um homem de preto, todo de preto mesmo, não tinha roupa, não tinha nada, ele era um vulto todo preto. Eu sentia que aquele vulto era mau, aquele ser, ele era mau, e ele olhava para mim com uma raiva muito grande, porque na medida do que eu estava descendo, ele estava subindo. E ele olhava para mim com um ódio muito grande, e ele falava alguma coisa que agora eu não consigo lembrar. Mas ele falava alguma coisa para mim como se tivesse com ódio, com raiva, essas coisas. E aí eu descia e comprava o refrigerante, No sonho eu não tinha medo, No sonho eu só estava descendo, aquele ser estava subindo, e ele bucejava algo para mim quando a gente se encontrava. Então quando a gente se encontrava ali naquele sonho, ele falava alguma coisa para mim, e eu descia e ia comprar o refrigerante. Então assim, já duas coisas, No mesmo sonho, duas coisas. Uma, que era a sensação que acontecia algo de ruim e tinha alguma certa relação com o fogo. E a segunda coisa foi justamente essa, de encontrar um vulto preto, e ele falar algo de ruim para mim. E eu senti que aquele vulto ele era ruim, ele era algo maligno. E aí que aconteceu foi o seguinte: no outro dia, a gente foi fazer as tarefas de casa. Então minha mãe acordou a gente, nós fomos fazer as coisas, arrumamos as camas, e eu estava justamente com a obrigação de limpar os ventiladores. Eu tinha aquela obrigação, lembro que eu havia dito para vocês anteriormente, que era do dia da faxina. Então eu fui tirar o ventilador da tomada para poder desmontar ele e fazer a limpeza. Quando eu fui tentar tirar ele da tomada, ele pegou fogo. Ele começou a soltar fogo mesmo muito grande, e aí ficamos naquela de joga água, não joga, joga água, não joga. Enfim, foi uma coisa muito, muito, muito estranha, muito espantosa. E eu comecei a entrar em estado de pânico muito grande,
Porque assim, quando eu acordei, antes de fazer as tarefas de casa, quando a gente estava arrumando a cama ali, eu cheguei a comentar até com meu irmão. Pô, tive um sonho estranho hoje. Eu sonhei que alguma coisa de ruim ia acontecer, que alguma coisa pegava fogo, que alguma coisa relacionada a fogo. Aí meu irmão falou, esquece isso, é só um sonho e tudo mais e tal. Enfim, aí depois eu fui fazer os afazeres e aconteceu isso, né? Então quando aconteceu, eu entrei em estado de pânico. Comecei a gritar, comecei a ficar apavorado. E aí minha mãe, né? Calma, foi só o ventilador que pegou fogo, já tirou da tomada, já ficou, já tá tudo certinho, já tá tudo melhor, calma, cara. E eu ali em estado de pânico. E minha mãe perguntava, por que você tá assim e tal? O ventilador já tá fora da tomada, não tá pegando mais fogo. Aí eu falava, né? Não, pô, porque eu sonhei, né, que acontecia algo de ruim relacionado a fogo. Eu sabia que isso acontecia. Eu lembro da minha própria fala, era justamente essa. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que isso ia acontecer. Eu cheguei até a comentar com o Johnny que aconteceu alguma coisa, não sei o que e tal. E aí minha mãe, por não ter uma espiritualidade formada, né, minha mãe não soube tratar muito bem isso, né? Só foi, esquece isso e bola pra frente, né? E assim foi. Mas depois que eu vim morar no Pilar, olha só como a parte 2 demorou, né? Foi um intervalo tipo de parte 1, parte 2. A parte 2 foi quando eu via justamente aquele vulto negro, né? Lembra que eu ia descer para comprar um refrigerante e eu vi um vulto negro? Então, a minha parte 2 foi justamente essa. Eu vim morar no Pilar, porque minha mãe já estava construindo uma casa própria. E no Pilar a gente não tinha muito saneamento básico, né? Era barro, essas coisas e tudo mais. Então, assim, até mesmo a água não era água encanada ainda da SEDAI, era tipo poço. Tu tinha que furar poço e viver ali da água do poço que desce, entendeu? E conforme a gente foi morar nessa casa própria ainda, a gente ainda estava se estabelecendo nessa casa, né? E a gente acabava pegando água com o nosso pedreiro, que morava próximo, e ele já deixava pra gente um galão cheio de água. Então, quando a gente precisasse de água, era só ir até aquele galão e pegar a água e fazer uso, né? E quando foi uma tarde, assim, bem tarde da noite, né? Depois de ter jantado, a gente pegava água para lavar a louça. E eu tive que pegar água para lavar a louça. E eu fui lá, justamente aonde eu tinha costume de ir praticamente direto pegar água. Então, eu já tinha esse costume de ir lá pegar água. Então, quando eu fui lá fazer aquele percurso de pegar água, saiu do poste, cara. Eu lembro até hoje, saiu do poste. Esse nosso pedreiro, né? Esse nosso pedreiro, para poder fazer, digamos assim, uma espécie de pegadinha comigo, ele saiu, mas ele estava todo de preto. Ele estava de jaqueta preta e de touca preta. Só que na hora que ele veio na minha direção, eu não vi ele, entendeu? Eu vi aquele ser que eu tive presenciado um tempo antes, justamente todo de preto, né? E ali eu verdadeiramente tive uma espécie de ataque, de grito, de espanto muito grande. Ele ficou verdadeiramente em estado de choque. Eu fiquei em estado de choque, mas ele também ficou em estado de choque, porque ele foi fazer uma espécie de pegadinha comigo, né? Saiu do poste ali para falar comigo, mas não foi assim algo querendo me espantar, entendeu? Mas eu só lembrava verdadeiramente daquela figura maligna, toda de preto, e que falava algo de ruim para mim, né, no sonho. Então, assim, quando eu vi ele vindo na minha direção, eu vi aquela figura toda de preto. E aí, quando eu comecei a gritar, eu lembro que eu caí no chão, comecei a gritar, veio minha mãe correndo. O que aconteceu? Aí ele foi e falava, não, é porque eu saí do poste, eu fui falar com ele e ele começou a ter um ataque, aí caiu no chão e começou a gritar e tal. E aí eu começava a falar com a minha mãe, eu vi o homem da capa preta, o homem da capa preta. Eu vi o homem da capa preta, aquele que eu vi no sonho.
Porque depois de ter falado aquele episódio do ventilador, eu falava para minha mãe que também tive, né, a experiência de ver um homem todo de preto que falava algo para mim quando eu ia comprar o refrigerante. Então assim, quando aconteceu também isso, né, a minha mãe começou a ver uma certa tipo pô, tem alguma coisa que está acontecendo aí, né? Então assim, foi a minha segunda experiência com Deus, foi essa. Vi verdadeiramente um vulto negro, né, num sonho, e ver também justamente algo de ruim acontecendo e que tinha alguma certa tipo de relação com fogo. Então essa foi a minha segunda experiência com Deus. Eu espero que eu tenha contribuído algo para a tua vida. Se verdadeiramente aconteceu já isso com você, se você já sonhou e verdadeiramente depois de um tempo aquele sonho se concretizou, é algo verdadeiramente algo que mexe com você, né? Porque a gente não tem domínio sobre o futuro, e quando a gente recebe esse tipo de circunstância, né, você sonhar e depois aquilo que você sonhou acontecer, mexe bastante com o seu emocional, mexe bastante com a sua parte espiritual. Então assim, essa foi a minha segunda experiência com Deus. Eu quero que você curta, compartilhe essa experiência, né, para que possa justamente contribuir com algo para alguém. Então assim, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Eu sou o pastor Wesley e eu te vejo na próxima experiência com Deus.